preço da desobediência, né? Em Jonas 1, 3, 4, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Quem foi Jonas? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, né, no livro de Jonas, a partir do capítulo 1. Jonas, a partir do capítulo 1. Antes dos irmãos abrirem, Jonas foi filho de Amitai, nativo de Gater-Fer, né, um vilarejo a 5 km na direção do nordeste de Nazaré. A palavra de Deus fala que Jonas, ele precedeu depois de Amós, antes do profeta Amós. Antes de Jonas, é o profeta Amós que era o representante de Deus naquela época, né? E Jonas conhecia aquele povo de Nínive, né, que é a cidade que a gente vai falar daqui a pouco, né? Nínive é uma cidade do povo assírio, né? Ok? E Jonas já conhecia o tanto que aquele povo, aqueles assírios, aquele pessoal de Nínive, tinha feito mal ao povo de Israel, né? E ele entendia no coração dele que aquele povo não merecia ouvir a palavra de Deus, né? Que Deus falou, ó, vai a Nínive e prega a minha palavra, para que haja arrependimento, né? E a palavra de Deus fala que ele endureceu o coração, né? Ele achava que aquele povo, por ter perseguido tanto o povo de Israel, ele não merecia ter salvação. Pelo contrário, ele queria que aquele povo fosse destruído, né? Amém? Nínive hoje, irmãos, para ter noção de localização, fica na cidade de Monsul, né? No Iraque, né? Divisa com a Síria. Então até hoje tem essa guerra, né? Até hoje tem esses conflitos das cidades, né? Naquele tempo os assírios perseguiam o povo de Israel, né? E tinham guerras, né? E hoje continua tendo ainda, na verdade, né? Amém? Então em Jonas, a partir do 1 a 4, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis, né? E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, né? Observe bem essa palavra desceu, né? Daqui a pouco a gente vai explanar sobre isso. Para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Amém? Em toda a humanidade, irmãos, assim a gente percebe que Deus usa pessoas, né? Nos dias de hoje, Deus usa pessoas para levar a palavra dele, né? Naquele tempo, ele usava os profetas, né? E Jonas era o único profeta que tinha naquela época, que Deus podia usar realmente, né? Antes de Amós, né? Tinha Amós, agora depois era ele, né? Então Deus deu a palavra para ele, e ele fugiu da presença do Senhor como se isso fosse possível, né? Todos nós sabemos que nosso Deus é o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. É impossível fugir da face do Senhor. Mesmo que nós queiramos, nada que nós façamos está longe aos olhos do Senhor, né? E Jonas resolveu fugir, né? Em vez de levar a palavra da salvação. Porém, o profeta, em vez de cumprir a palavra de Deus, resolveu, né, se esconder, né? Em Salmo 139, 8 a 10, diz assim: Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu voar para o Oriente, ou for vier em lugares mais distantes do Ocidente, ali a tua mão me guia. Ainda ali me ajudas, né? Então é impossível, irmãos, fugir da presença de Deus, né? Então assim, e se Deus te indicou uma direção segura, né, por que a gente anda fora da direção de Deus se ele indicou uma direção segura? Então Deus tinha indicado para Jonas uma direção segura, que era o quê? Ir para Nínive, cumprir a palavra dele, porque Deus entendia que aquele povo merecia arrependimento, mereciam ser salvos, né? Deus sentiu no coração que precisava de alguém para levantar, para poder levar a obra dele lá. E Jonas se recusou naquele momento, né? E naquele momento ele poderia falar para Deus com toda a sinceridade: Deus, eu não tenho coragem de ir lá, eu não posso ir lá, esse povo é mau. Mas ele resolveu se esconder, ele resolveu, né, descer. Agora há pouco a gente leu sobre descer, né? Ele desceu para o navio, foi se esconder no porão do navio, né? Amém? Uma pessoa sem a direção de Deus é um causador de tempestades. Como a gente falou agora há pouco, Jonas ele foi totalmente omisso, né? Ele é o profeta de Deus naquela época, né? Ele poderia salvar aquela cidade, né? Porém, ele se despiu totalmente, né? Ele despiu totalmente da condição de profeta, né? E passou a ser uma pessoa fugitiva, né? Uma pessoa que fugiu da presença de Deus, né? E causando o quê? Causando tempestades. A palavra de Deus nos ensina que a pessoa que não está na presença de Deus é como uma folha seca. O vento vai e leva para qualquer lugar, né? Qualquer lugar que ele está, ele causa tempestades.
E isso é um perigo, né? Porque às vezes a gente tem que ter cuidado com pessoas nessa condição, né? Porque a pessoa que está longe da presença de Deus pode causar muitas maldições, né? Pode causar tempestades fortíssimas, como aconteceu com Jonas, né? É por isso que às vezes a gente percebe, né, algumas histórias, né? Pô, mas a pessoa era crente, a pessoa tinha Deus, por que ela morreu? O que aconteceu isso com ela? O lugar errado, pessoa errada. Às vezes a gente sai de casa sem fazer uma oração, sem colocar na presença de Deus, né? Porque hoje nós estamos no caminho do Senhor. Mas nós temos que vigiar dia e noite para não cair, né? Porque o inimigo está o tempo todo ao redor querendo nos tragar, né? E se Deus te manda fazer algo, nós temos que obedecer, né? Amém? Deus não quer te ver no porão, e sim em lugares altos. A palavra de Jonas, a partir do 5 ao 8, diz assim: Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio. Então observe bem essa palavra, desceu ao porão, né? E tendo-se deitado, dormia um sono profundo, totalmente alheio, né? A pessoa que dorme, né, tem até um ditado que diz, né, que quem dorme muito vive pouco, porque a pessoa está tá esquecendo de viver, né? E o mestre do navio chegou até ele e disse-lhe: O que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim ele te lembre de nós, para que não pereçamos, né? Então, assim, quem devia falar isso aqui nessa condição, nesse momento, irmãos? Quem era o profeta naquele local? Era Jonas. Olha a situação, olha a inversão de papéis, né? A pessoa que saiu da presença de Deus, ele inverte os papéis. Os gentios, as pessoas que não conheciam a Deus, falou: ó, profeta, acorda, né? Profeta, você está dormindo, né? Então a pessoa que está longe da presença de Deus, ela dorme, né? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um a seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa que nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte, né? E a sorte caiu sobre Jonas, né? Então disseram: Declara tu-os agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, né? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo é teu, né? E Jonas, naquele momento, ele falou que era um cara que era hebreu, né? Ele temia Deus. E aquele povo, os gentios na época, conheciam muito bem Deus, conheciam que o povo hebreu era um povo, né, abençoado, né? Sabiam das coisas que Deus fazia naquela época, né? Que é o Deus que abriu o mar vermelho, né, que é o Deus que tinha a mão poderosa. Eles temeram fortemente, né? O porão, irmão, significa a parte mais baixa do navio, né? A parte mais baixa. Tem um significado de quando a pessoa está desobediente a Deus, tende a ir para o fundo do poço. A tendência é descer, descer e descer cada vez mais, né? Foi o que Jonas aconteceu, né? O que aconteceu com Jonas, que pode acontecer conosco também se a gente não vigiar nos dias de hoje. Ele, em vez de convocar os tripulantes para orar, inverteu os papéis praticamente, né? Onde foi questionado a orar a Deus, né? Em Abacuque 3,19 diz assim: O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz meus pés como servo, faz andar em lugares altos. Amém? Então, assim, irmãos, Deus não quer te ver no fundo do poço, né? Deus nos convocou para ser vitoriosos, para ser pessoas para estar no alto, né? Deus não nos deixou para ser cauda, mas como cabeça, né? Deus nos colocou como cabeça, não como cauda, né? Deus nos clama a ser luz do mundo, né? Ser sal e luz do mundo, né? E quando a gente foge da presença de Deus, quando Deus nos fala todos os dias através da palavra dele, faz isso, faz aquilo, vai ali, vai acolá, nós temos que fazer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Existem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra hoje, né? Tem pessoas morrendo, pessoas que estão carentes. Só essa semana mesmo eu fiquei sabendo de 3 situações, né, de suicídio, jovens, pessoas novas, né, de Tocantins, para você ter noção, daqui de Campo Grande, que tentaram suicídio, né? E uma palavra de salvação de Deus, nenhuma delas conseguiu mudar a história daquela pessoa, né? E assim, o quanto é importante a gente levar a palavra de Deus, a gente não ser fugitivo como Jonas foi. Porque quando nós nos omitimos, né, nós estamos deixando de fazer a vontade de Jesus, que é ir pregar o evangelho, né? Existem pessoas precisando, né? Às vezes a gente pensa assim, igual o Jonas pensou: aquele pessoal tem que ser destruído, aquele pessoal não merece. Aquele vizinho meu, ele merece destruição, né? Aquele colega de trabalho meu, ele merece salvação. Ele está perdido mesmo. Mas uma palavra pode mudar tudo, né? Uma palavra sua, uma mensagem que você manda para aquela pessoa, né, de Deus, pode mudar toda a história. Como mudou a minha história. Há muitos anos atrás eu era um perdido.
eu não tinha salvação. Uma pessoa, graças a Deus, uma pessoa me trouxe a salvação, me trouxe a palavra de Deus, né? Abriu meus olhos, né? E eu estou aqui hoje pregando graças a isso, né? Porque Deus, né, me abençoou, Deus abriu meus olhos e meus ouvidos, né? Então que a gente possa fazer isso, que a gente não se omita, né? Como Jonas se omitiu. Porque a gente às vezes vai, não é comigo o problema vai ser, quem tem que pregar é o pastor, quem tem que pregar é o fulano ali, mas eu não. E quando Jesus falou, vai, prega o evangelho, ele não citou que teria que ser pastor, não citou que teria que ser qual cargo, a minha ocupação, né? Ele falou para nós todos irmos, né? Amém? Quando para o mundo tudo parece ser o fim, para Deus será o início. Tenha fé em Deus, Ele acalma a tempestade. Jonas 1, 9, 17. Diz assim, podem acompanhar os irmãos na Bíblia, né? E ele disse-lhes, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha falado, né? E disseram, que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, né? E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, né? Porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa desta alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então eles tinham medo, né? Porque eles conheciam o poder de Deus. Eles estavam entre a cruz e a espada naquele momento, porque o navio ia afundar. Eles temiam que se Jonas fosse jogado ao mar, como ele pediu, que Deus os castigasse, né? Mas Jonas sabia no interior dele que aquela tempestade tinha sido causada por ele, né? E às vezes nas nossas vidas, quando acontece algumas tempestades, a gente se pergunta, por que está acontecendo essa tempestade? Por que está acontecendo isso ou aquilo? E às vezes a resposta nós temos. Se a gente for avaliar bem, nós sabemos que nós somos a tempestade, que nós causamos aquela tempestade. Algumas pessoas culpam a Deus, né? Por que, meu Deus? O Senhor me abandonou, né? Por que você não está, né, me ouvindo, né? Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Amém? Como eu falei agora há pouco, irmão, algumas tempestades que acontecem nas nossas vidas causadas por nós mesmos, né? E Deus permite essas tempestades para nos fortalecer, não para nos destruir. E para que o nome dele seja glorificado, né? Algumas pessoas falam assim, mas essa tempestade eu vou morrer ali. Não. São nas grandes tempestades, são nas grandes guerras que são forjados grandes soldados, né? Vocês podem perceber, os grandes benefícios que tem a humanidade hoje, as grandes tecnologias foram inventadas em tempo de guerra. Porque na calmaria é fácil, na calmaria a pessoa fica na posição tranquila, segura, fica igual Jonas, dormindo, né? Fica na situação cômoda, alheia, né? E nesse momento Deus queria ensinar algo a Jonas, né? Queria ensinar a ele que ele tinha que cumprir a palavra dele, queria ensinar ele a ser obediente, né? Queria mostrar isso para ele, ele não queria a destruição de Jonas, em hipótese alguma, né? E Jonas, pela mensagem que a gente viu agora há pouco, ele confiava em Deus, porque em qual situação uma pessoa sã, sem confiança em Deus, falaria para os marinheiros, me lança ao mar. Ele tinha confiança em Deus, né? Vamos falar assim, vamos pensar, Jonas foi uma pessoa desobediente? Foi. Mas ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus podia livrar ele. Ele sabia que aquele fundo do mar não era o fim para ele, né? Por mais que aqueles marinheiros pensassem, falassem, é o fim de Jonas. Ele vai se afogar, ele vai morrer. Jonas tinha intimidade com Deus. Ele sabia que se ele orasse, no último momento Deus poderia atendê-lo, né? E assim como a história de Jonas que a gente viu aqui, a gente vê na história também a história de várias pessoas que Deus também quis glorificar o nome dele. Exemplo, Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Para aquele povo daquela época, achavam que seria o fim de Daniel, que Daniel iria morrer. Porque nunca ninguém que tinha sido jogado nas covas dos leões tinha sobrevivido, né? Só que no dia seguinte o rei voltou lá para ver se Daniel estava vivo, e Daniel estava vivo, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Isso Deus queria fazer o quê? Queria engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele, né? Amém?
Também tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha. Né? São pessoas que ali, né, porque desafiou o rei Nabucodonosor naquela época, né, falou que quem não adorasse a imagem dele seria jogado na fornalha. E aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram: somente meu Deus eu adorarei. Eu não posso fazer isso porque eu vou contra o meu Deus. Eu tenho que obedecer meu Deus. Eles foram obedientes. Né? E quando eles foram jogados na fornalha, o que aconteceu? Jesus já estava lá na fornalha aguardando eles. Né? De repente, o rei percebe que tinha, além de 3 pessoas, tinha mais uma pessoa naquele local. Que era quem? Jesus Cristo. Que era Deus. O grande eu sou estava ali presente ali. E aquele fogo não queimava eles. Por quê? Porque Deus os protegia. Né? Então a pessoa que obedece a Deus tem proteção de Deus. Né? Amém? Então são vários benefícios, né, de você obedecer a Deus. Né? A desobediência nos leva à morte, à destruição, a tempestades, a situações inseguras. Né? Então que a gente possa realmente ser obediente todos os dias. Né? E eu vou saber isso como, meus irmãos? Lendo a palavra de Deus. Né? A Bíblia nos ensina vários caminhos aqui. Né? Várias formas de obedecer a Deus. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que me alimentar todos os dias dessa palavra. Porque aqui é que diz, né, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir. É o que Deus falou para Josué: não se aparta dessa palavra nem um dia. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas segue o meu caminho ali. Porque é ali que eu vou te glorificar, é ali que eu vou te honrar. Amém? No mundo todos nós passaremos tribulações e tempestades. Quem falou isso? O nosso Jesus, né? Ele falou que no mundo passareis o quê? Aflições. Mas ele falou o quê também? Tenha o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então Jesus nos assegura isso, né? Que nós não estaremos sozinhos nessas tribulações. Mas para isso eu tenho que o quê? Eu tenho que ter relacionamento com o dono desse mundo, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. A tempestade, a diferença do gentil para a pessoa que é crente, é o Deus que ela serve. É quem ela serve, do que ela está alimentada. Porque ela vai se lembrar das palavras, né? Que Deus tem para ele, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Ele vai se lembrar das coisas que Deus falou para ele em toda a sua trajetória. Amém? Então, quando acontece uma tempestade em nossas vidas, a gente não deve se perguntar por que está acontecendo. A pergunta é: o que Deus quer nos ensinar com essa tempestade? O que eu tenho que aprender com essa tempestade? Né? O que eu posso fazer para não criar uma nova tempestade? Porque às vezes a gente quer culpar alguém, né? A gente culpa a nossa família, culpa a esposa, né, nossos pais, né? Mas a gente nunca é culpado. Né? Então é momento de reflexão. O que é que eu deixei de fazer, na verdade? Né? O que é que Deus quer me ensinar com isso? Mas de Deus, meus irmãos, eu asseguro a vocês, Ele nunca vai te colocar na tempestade para te matar. Né? Ele vai permitir que você cresça ali, que você aprenda, né? Que você se torne de lá, saia de lá melhor do que você entrou. Né? Amém? O nosso Deus é cuidador e provedor. Mesmo diante da adversidade, trabalha a nosso favor. Em Jonas 1,17 a gente pode perceber isso, né? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Para as pessoas hoje, falar um negócio desse, né, os cientistas, é impossível, né? O oxigênio, a questão lá da alimentação, é impossível a pessoa ficar entrando do peixe 3 dias e 3 noites, mas para Deus tudo é possível. Então Deus preparou um peixe. Né? Para quê? Para cuidar de Jonas. Para quê? Para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender. Eu creio que no último momento de nossas vidas, seja pessoa pecador, seja pessoa crente, até o último momento, Deus está nos chamando. Né? Arrependa-te. Né? Se aproxima de mim. Né? Eu te amo, né? Eu quero a tua salvação. Só que às vezes nossos ouvidos estão o quê? Fechados. Os nossos olhos estão fechados para Deus. Né? Então, até o último suspiro de nossas vidas, igual a história dos ladrões, né? Dos 3 ladrões, dos 2 ladrões, todos nós sabemos, né? Um deles, quando estava com Jesus na cruz, um deles falou assim: Senhor, se tu é filho de Deus mesmo, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Então, o ladrão imprudente falou isso, né? O outro ladrão falou: Senhor, eu errei, eu falhei, a minha vida toda foi destruição, mas lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Né? Jesus falou o que para ele? Em verdade eu vos digo, que hoje ainda estará comigo no paraíso.
Palavras de poder, glórias a Deus por isso, né? Então, assim, Jesus sempre vai dar uma chance, sempre vai dar a segunda chance para nós, sempre. O inimigo não, o inimigo quer nos matar. A vontade dele é nos matar. Mas Jesus sempre nos convoca aqui a se arrepender, a buscar a sua presença, né? Até o último suspiro, como aconteceu com esses ladrões. A oração sincera move o coração de Deus. Amém? Em Jonas 2, de 1 a 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor. Jonas de 1 a 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do vento do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Essa oração, irmãos, eu achei muito bonita, essa oração de Jonas, que é uma oração de total arrependimento. Ele se despiu totalmente dele mesmo, né? Ele se esvaziou dele mesmo naquele momento, né? Da raiva que ele tinha. Ele não queria pregar aquela palavra, ele não queria que aquele povo se salvasse, né? E que naquele momento ele se humilhou perante a Deus, né? Aqui diz assim: Porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele confiava que ainda iria estar na presença de Deus, né? Ele confiava que Deus ia salvar ele. Isso é importante, porque às vezes a gente ora, a gente não crê, né? Quantos de nós às vezes oramos, mas não temos a fé necessária que Deus vai fazer aquilo, né? E eu tenho aprendido que a gente tem que usar a palavra de Deus. Então Jonas foi inteligente, ele usou a palavra de Deus, sabia que Deus podia salvar ele, né? Então isso é importante, né? Porque a fé, não adianta eu pedir a Deus algo e não ter a fé necessária para aquilo, porque às vezes não vai acontecer. Por quê? Porque não tem a fé necessária, né? E disse: Lançado estou de diante de teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre, com os teus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim, a minha alma, lembrei do Senhor. Então que a gente possa lembrar do Senhor, né? Lembrar do Senhor como? Só nos momentos bons? Porque a gente só lembra do Senhor nos momentos bons, né? Quando está tudo bem, a gente não ora, né? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar nos momentos bons e nos momentos ruins, né? E os que observam as falsas vaidades deixam a tua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que te votei, pagarei. Do Senhor vem a minha salvação. Então ele se arrependeu naquele momento, né? Com toda a verdade, né? Então quando a gente está errado, quando a gente realmente está falho com Deus, a gente tem que ser sincero. Porque antes da gente falar, Deus já conhece meu coração. Deus já sabe o que passa no meu coração, Ele já sonda meu coração, né? Então se eu quero ter algum sucesso na minha oração, que eu seja verdadeiro. Que eu falo para Deus: Deus, eu errei mesmo, né? Eu falhei mesmo com o Senhor, né? Eu não mereço, né, a tua salvação, mas tem misericórdia de mim. Foi o que Jonas fez naquele momento, né? E a palavra de Deus fala que Deus ouviu a voz dele e o salvou, né? Agora, se no início da tempestade Jonas, ao invés de dormir e se esconder, tivesse orado e se arrependido, talvez aquela tempestade não tivesse ido até onde chegou. E no início, se de repente ele tivesse voltado a ser o profeta que ele era, na verdade, que ele realmente abandonou a condição de profeta e tivesse voltado para Deus, né, se arrependido, naquele momento a tempestade poderia ter parado. Só que ele foi além. Ele resolveu ir até o fundo do poço, na verdade, né? Às vezes em nossas vidas, a calmaria, nós não oramos, né? Só oramos quando a situação está no vale da sombra da morte, né? Quando está na situação que é o último momento que a gente vai orar. Isso é perigoso, né? Porque às vezes a gente não vai ter a oportunidade de ter a salvação naquele momento. Depende da condição que eu estou ali, né? Pode ser que eu não consiga falar algumas palavras, né? Que Deus vai ouvir, mas eu tenho que verbalizar, né? E às vezes é tão rápido que a pessoa não tem condições de se arrepender. Então, assim, a gente não pode... O que Jonas fez foi uma situação muito perigosa, né? É como se fosse uma roleta russa, né? Porque, assim, ele confiava muito em Deus, né? Só que eu não aconselho a gente fazer isso, né? Tempestade é que a gente deve orar. Por quê? Algumas pessoas, às vezes, quando estão doentes, no finalzinho, quando está na beira da morte, é que ela vai orar. No último momento ali, né? Quando você está passando a grande tribulação, a grande tempestade, você vai orar no último momento. Deus pode salvar? Pode. Deus pode salvar.
Agora, por que não orar desde o início? Por que a gente, nos dias bons nossos, a gente não orar? Por que enquanto a tempestade não está grande, a gente não vai orando e pedindo a Deus? Porque Deus vai se manifestando à medida que eu for, né, buscando a presença dEle, né? Tudo na terra está sob o controle de Deus. Ele revoga a sentença de derrota e cria decretos de vitória. Aleluia, glórias a Deus por isso, né? Porque senão nós estaríamos condenados, né? Se não fosse Jesus, nós todos não teríamos salvação. Né? Porque as leis, né, do Antigo Testamento eram muito duras, né? Muitas pessoas não conseguem, até hoje não conseguem cumpri-las, né? Algumas pessoas, todas, né? Só uma pessoa foi capaz de cumprir isso. Com tanto amor que veio, né? Que Deus tinha tanto amor por nós, né? Somente uma pessoa conseguiu fazer isso. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então Deus falou para Jonas naquele momento, né? E o peixe naquele momento deu ordem a Jonas no capítulo 2, versículo 10, né? Fala assim: falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então, se você está sentenciado, irmãos, às vezes o mundo sentencia a gente, né? Às vezes nossos pais, nossos amigos, né? Quantas pessoas às vezes nos sentenciou, né? Nos falando, né? Você é um perdedor, você não vai conseguir, é um derrotado, né? E quando o mundo fala, você é um perdedor, Deus te diz, você é vitorioso, né? Quando o mundo fala para você, você não pode, Deus fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, se o mundo te fala que não tem mais jeito, para Deus tem jeito sim, né? Ele é poderoso, Ele pode tornar um vaso quebrado em um vaso de bênção. Quantos dessa noite aqui querem ser um vaso de bênção, né? Amém? Digam glória a Deus, né? Que possamos realmente ser vasos de bênção, né? Que possamos realmente nos revestir de toda a vontade de Deus, de toda a presença dEle, né? Se te falarem, você vai morrer, como Jonas estava quase na morte, né? Quando ele chegou, foi jogado ao mar, um peixe engoliu ele, né? E as pessoas falaram, esse cara não vai escapar não, né? Jesus veio, né? Deus naquele momento, ele tirou Jonas daquela condição insegura, daquela condição da morte, e trouxe vida para ele, né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para que todos tenham o quê? Tenham vida, né? E vida em quê? Abundância, né? Amém? Quem aqui de vocês já foi no mar ou já foi no rio aqui próximo? Levanta a mão, por favor. Então, quando você vai no mar, você vê aquela grande profundidade de águas, né? É isso? Muita água, né? É infinito, né? Você não vê fim, você não vê terra firme, né? E quando você, às vezes, tem a oportunidade de pegar a tua mão, colocar naquela água ali, né? Colocar a tua mão na água, você percebe que a água, ela vem um pouco na tua mão e ela começa a sair. É ou não é? Você pega a tua mão e coloca na água. Você consegue, até um certo tempo, segurar a tua mão ali com um pouco de água. Mas logo aquela água, o quê? Se esvai, né? Se acaba, né? Não é isso? O que é que Deus tem para nós, para as pessoas que servem a Ele? Ele tem o oceano todo, Ele tem o mar inteiro, entendeu? As pessoas, a nossa vida na terra é apenas um pouco de água, a água que se acaba, né? Amém? Mas Deus tem o quê? Tem a vida eterna, tem um mar repleto de bênçãos para nós, né? Amém? Glórias a Deus por isso, né? Jonas, no segundo chamado de Deus, foi obediente, né? Foi a nível e pregou a palavra de salvação. Em Romanos 10, 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas novas. Amém? Romanos 10, 13 a 15. Todos nós temos um chamado, irmão. Todos nós somos convocados todos os dias para levar a palavra de Deus, né? Assim como Jonas teve aquele chamado, nós temos o nosso chamado nos dias de hoje, né? Assim, como eu falei no início, a gente às vezes terceiriza o nosso chamado, né? Mas às vezes falamos assim, não é para mim, né? Eu só tenho que ir na igreja, eu só tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler minha Bíblia todo dia e está tudo certo. Às vezes sou dizimista, sou ofertante e está tudo certo, né? E às vezes sou aquele crente que faz tudo corretinho, ok? Mas esqueça do principal, que é levar a palavra de Deus, né? Porque nós somos sal e luz do mundo. Se as pessoas lá de fora aguardam a manifestação do Filho de Deus. Naquele tempo tinha Jonas, né? Que era o profeta. E no dia de hoje, quem que é as pessoas que devem levar a palavra de Deus? Né? Vamos olhar para o pastor, vamos olhar para a pastora,
né? São eles, somente eles, cada um de nós. E nós temos muitas oportunidades. No meu trabalho, para o meu vizinho, né? Eu particularmente na minha empresa, eu não falava de Deus para os meus funcionários. Aí eu comecei a me envergonhar, Deus me envergonhou, o Espírito Santo começou a me envergonhar. Porque quantas pessoas entravam na minha sala e eu não falava de Deus? E as pessoas às vezes entravam ansiosas, né? Eu falei, meu Deus, eu sou, né, hipócrita que eu sou aqui, conheço a tua palavra, mas não levo a tua palavra, né? Não falo. E a partir dos tempos para cá eu comecei realmente a fazer o certo. Porque às vezes a gente pensa, a gente não pode falar porque a questão da empresa, né? Pode entender mal, questão do Estado laico, né? Mas eu falei assim, eu vou levar a palavra de Deus sim. E quantas pessoas lá fora não se posicionam de forma contrária a Deus, né? Não colocam suas posições e o mundo não fala nada, né? Fala seus pensamentos errados, tem suas crenças às vezes erradas, expõe elas, quer dizer que eles estão certos e nós estamos errados, né? Eu estava sendo omisso, né? Mas graças a Deus hoje, cada pessoa que sai da minha sala, quando eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus para elas, que Jesus ama ela, que Jesus pode salvar ela. A gente vê quantas pessoas precisam de Deus, né? E quantas dessas palavras, às vezes, ajudou uma pessoa, né? Que algumas pessoas até falaram, Coutinho, a tua palavra de hoje que tu trouxe calma no meu coração, obrigado, né? Então a gente vê pessoas que realmente a necessidade, a importância da gente levar a palavra de Deus, né? E quando eu sou omisso, eu sou igual Jonas, posso levar todo aquele navio a afundar, posso levar meu bairro todo a se afundar. Então quantas pessoas aqui precisam de Deus? Às vezes nós pensamos, aqui perto não precisa não, né? Tem muitas igrejas aqui perto. Aí que mora o nosso erro, né? Porque existem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Quem que vai convencer elas? É você que vai convencer elas? Não, é o Espírito Santo. Mas se você levar a palavra, em um dado momento da vida, a pessoa vai refletir. Talvez não naquele momento, mas em um dado momento da vida dele, ele vai refletir, vai sentir que, né, que Deus, que a palavra que você passou por ele naquele dia, né, vai entrar no pensamento, no coração, e o Espírito Santo vai trabalhar a vida daquela pessoa, né? As armas usadas pelos ninivitas. Quais foram as armas usadas pelos ninivitas, irmãos? Primeiro, eles creram em Deus, né? Importante crer em Deus, né? Porque a pessoa às vezes ora, mas não crê. E Marcos 11:23 diz assim: se a gente tiver fé, né, e falar para o monte, né, levanta desse lugar aqui e vai para aquele lugar ali, aquele monte pode se levantar sim. Mas para isso eu tenho que o quê? Crer e acreditar que realmente aquilo vai acontecer. Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente não acredita. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu te entrego isso aqui. Eu entrego algo na mão de Deus, só que eu entrego, mas puxo. A gente está o tempo todo fazendo isso. Entendeu? Como é que Deus vai agir se eu não deixo ele trabalhar, se eu não acredito que ele pode fazer tudo na minha vida? Né? Então aquele povo creu em Deus. Né? E assim, a gente tem que usar a palavra, né? Porque Deus nunca volta contra a palavra dele. Eu aprendi a orar nos últimos dias da seguinte forma, orar usando a palavra de Deus. Senhor, na tua palavra, no livro tal, versículo tal, diz isso. Eu tomo posse na tua palavra, eu creio que isso vai acontecer. Já começo a agradecer a Deus por isso. Né? Por quê? É uma forma de crer, de já colocar que eu já sou vitorioso. Quem me garante isso? A palavra de Deus. Porque Deus nunca vai voltar contra a palavra dele. Se eu usar a palavra dele, ele é grande, ele é poderoso o suficiente. Deus não mente nunca. Né? Ele nunca vai ir contra a palavra dele, nunca. Então que possamos orar, irmãos, usando a palavra, com sabedoria. Né? Amém? Então aqueles ninivitas, eles creram em Deus, né? Acreditaram. Né? Depois eles fizeram o quê? Proclamaram um jejum. Né? Todos os livros da Bíblia, a gente pode perceber, irmãos, que fala do jejum, quanto é importante a pessoa jejuar. Né? O próprio Jesus jejuou. Né? Por quê? Porque ele sabia que algumas coisas só vencia através do jejum. Em determinado local que estavam ele os discípulos, né? Os discípulos já estavam acostumados a expulsar alguns demônios, né? E naquele local eles não conseguiram expulsar os demônios. Né? Eles expulsavam o demônio e se embraveciam cada vez mais. E Jesus falou o que para eles? Essa caça de demônios só sai com o quê? Jejum e oração. Então, o quão importante, se vocês lerem todos os livros da Bíblia, dificilmente vai ter um que não fala sobre jejum e oração. Né? E aquele povo jejuou, né? Ou seja, Jonas proclamou lá a palavra de Deus, falou que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos em X dias. E aquele povo começou a jejuar, começou a orar. Né? Fizeram também o quê? Um clamor forte e verdadeiro. O que é clamor, irmãos? Orar forte, né? Orar com sinceridade, né? Com toda a verdade, né?
Então a palavra de Deus fala que ali naquela região de Nínive, não só os mais velhos, mas as crianças, até os animais, até o rei, na verdade, proclamou um jejum e oração, né? E se arrepender de todo o coração. E aquele povo era o quê? Era gentil, né? Era um povo que não tinha o quê? Salvação, né? Naquele tempo, só o povo de Israel que era o povo da promessa. Só que Deus sentiu no coração que aquele povo carecia de salvação, sim. E que se o profeta fosse lá, era capaz daquele povo se arrepender. Só que Jonas resolveu ir com os próprios pensamentos. Jonas, no seu coração, ele queria destruir, que o povo fosse destruído, né? Que aquele povo não ouvisse a palavra de Deus, que eles não se arrependessem, para que fossem destruídos. Porque aquele povo tinha feito muitas coisas ruins para o povo de Israel no passado. Só que Deus queria salvá-los, né? E através da palavra de Jonas, né, eles foram salvos, né? O resultado de tudo isso, todos foram salvos, toda a cidade, né? Os grandes, os pequenos. Por quê? Porque Jonas foi lá e levou a palavra dele, cumpriu, ele foi obediente. Mas teve que passar o quê? Toda uma tempestade, né? Arriscou a vida dele, arriscou a vida de várias pessoas, né? Deu muito trabalho para Deus, né? Se for uma palavra que define Jonas, o profeta teimoso, né? Muita teimosia, né? Porque ele sabia da palavra de Deus, ele conhecia Deus, né? Conhecia toda a palavra, né? Tinha toda a condição de levar a palavra para aquele povo ali. Ele sabia que Deus tinha misericórdia, que Deus era um Deus bondoso, né? Que Deus podia salvar, ele sabia de tudo isso. Só que ele estava um pouco egoísta, né? Ele queria salvação só para o povo de Israel, né? E quantas das vezes no dia de hoje a gente não é igual Jonas, né? Porque a gente às vezes ama muito nosso irmão que está aqui na igreja, né? Mas esquece de amar quem? Meu vizinho, meu irmão do trabalho. Eu esqueço de levar a palavra para essas pessoas. Às vezes nós somos omissos, né? Às vezes não desobedecemos diretamente como Jonas fez. Mas às vezes nós temos a oportunidade, como eu era omisso também no meu trabalho, né, de levar a palavra de Deus, eu não dizia. Eu era igual Jonas, porque eu conhecia a palavra de Deus, tinha todo o conhecimento, né, tinha condição de ajudar as pessoas ali, de levar a palavra. Eu sabia que a palavra de Deus podia mudar a vida de algumas pessoas. Eu não falava, né? Então que a gente possa realmente, irmão, a gente não precisa reinventar a roda, né? Quais são as armas que Jonas usou, que os indivíduos usaram? Crer em Deus, ter fé em Deus, né? Jejum, clamor, que é oração forte, né? São as armas. E a leitura da palavra de Deus, que aqui é o nosso alimento diário, né? Que a gente possa se alimentar diariamente, né? Da palavra de Deus. É porque Deus hoje, ele não usa profetas, ele usa a palavra dele, né? Tudo que Deus tinha que falar, já falou, tá aqui, ó. Se você quer uma revelação forte, leia a Bíblia. Hoje mesmo, né, eu estava lendo a Bíblia, eu falei, quanto Deus foi falando comigo, né? Aos poucos. Eu falei, meu Deus, me ajuda nessa ministração. Porque é a primeira vez que eu vou ministrar num púlpito, né? Me ajuda, eu possa me despedir de mim mesmo, né? Eu possa me esvaziar de mim mesmo. Me dá força. E Deus foi falando, foi ministrando, foi me dando palavras, né? Foi me fortalecendo, né? Ele foi ajudando aos poucos. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tive que me concentrar na palavra. Tive que estudar a palavra de Deus. Qualquer livro da Bíblia que você lê, seja do Gênesis ao Apocalipse, qualquer passagem que você abrir, Deus vai ter algo novo para te falar. Já viram isso? Às vezes você fala assim, vou ler um livro aqui, mas esse livro aqui não tem nada a ver, mas Deus tem algo para te falar naquele livro. No simples linha ali, Deus tem algo para falar. Porque todas essas palavras foram feitas por homens inspirados por Deus, né? Homens que realmente morreram, irmãos. Assim, hoje assim, a gente vê a situação que hoje está mais fácil para a gente aqui no Brasil levar a palavra de Deus. Tal não está. Porque se você vê a história dos discípulos de Jesus, né, todos morreram de morte muito feia, né? Crucificados, alguns foram decapitados, alguns foram queimados, né? E hoje nós temos a salvação de graça. Graças a quem? Graças a Jesus. Está mais fácil levar a palavra de Deus aqui, né? Eu sei que tem países que é mais difícil, né? E realmente você não consegue adentrar lá dentro. E mesmo assim tem pessoas que até hoje vão e levam a palavra de Deus ali, se arriscando a própria vida, né? E nós aqui no Brasil, a nossa cidade, não tem essa restrição toda. Nós podemos falar de Jesus para qualquer pessoa, qualquer momento, qualquer hora, né? Então que a gente possa ter essa coragem, essa coragem, essa determinação de levar a palavra de Deus. Amém? Não terceirize, irmãos, seja obediente a Jesus Cristo. Vamos praticar o ID hoje mesmo, né? Amém? No livro de Marcos 16-15 diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então que a gente possa levar o ide a todas as pessoas da terra, né? Todas. Hoje mesmo, que a gente fala assim, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, né? O meu filho sempre fala para mim, pai, um dia, quando eu tiver com X anos,
eu vou voltar para a presença do Senhor. Eu falei, meu filho, só que lá pode ser muito tarde. Né? Eu tenho um filho que foi batizado e hoje ele não está no caminho do Senhor. Ele está assim, mas não vai continuar assim, em nome de Jesus. Né? Porque a vida dele está consagrada nos pés do Senhor. Tá? Só que eu falo para ele, meu filho, volte hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então o ID, meus irmãos, tem que ser hoje. É saindo daqui que a gente possa ter um propósito na semana de falar de Jesus, do nosso trabalho, que a gente não possa se envergonhar do Evangelho de Cristo. Né? A palavra de Deus fala que se eu envergonhar, Deus também vai se envergonhar de nós no céu, quando estiver no céu. Então que a gente possa levar a palavra. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho capacidade, mas Deus te capacita. Quando você se põe para fazer algo para Deus, Deus vai te capacitar. Moisés falava, eu sou gago, eu não consigo falar. Né? Deus falou assim, eu serei por tua boca. Não tem um irmão teu, que é o Arão, que ele fala, eu vou usar Arão. E Moisés foi quem? Um dos maiores, né, profetas que teve na história, né, do mundo, né? Porque ele se dispôs a fazer. Ele tinha no início, mas ele foi. Né? Então que a gente possa ter coragem, pedir ao Espírito Santo que possa nos revestir de coragem. Porque existem pessoas precisando de Deus. Existem pessoas morrendo, né? A gente está numa situação de pandemia hoje no mundo, né? Quantas pessoas não estão morrendo sem Jesus? Né? Eu vi o jornal essa semana, foi quase 53 mil pessoas que já morreram, né? As contabilidades que tem. A pergunta é, como estão essas pessoas que morreram? Né? Deus tem misericórdia da família de cada um deles e da vida de cada um. A pergunta é, como essas pessoas foram? Como elas estavam com Deus? Né? O que eu poderia fazer realmente por elas? Né? Eu pratiquei o ID para essas pessoas. Né? Na minha empresa mesmo morreu uma pessoa, né? Esse ano, né? Nessa tribulação toda. Né? E graças a Deus eu falei de Deus para ele antes, né? Eu fiquei consciente, né? Porque antes eu falei de Deus para ele, do amor de Deus, que ele pudesse entregar ao Senhor. E a minha vontade, né? Meu desejo é que no ele tenha se entregado de fato, né, a vida a Jesus. Porque até o último suspiro, se a pessoa falar de todo o coração, crer que Jesus pode salvar, Jesus pode salvar ela. Só que se eu não tivesse falado, se eu não tivesse praticado o ID, se eu tivesse sido desobediente à palavra, né? Porque quando eu não faço isso, estou sendo desobediente. Aquela pessoa talvez não teria chance né, do Espírito Santo trabalhar nela. Porque a gente fala a palavra, mas quem trabalha é quem? Quem convence? É o Espírito Santo de Deus. Né? Então que a gente possa não terceirizar, jamais. Que a gente possa ser usado aonde? No meu trabalho, na minha casa, ao sair daqui na rua, no meu próximo, qualquer pessoa que possa levar a palavra de Deus. Isso é importante, né? A minha empresa mesmo, por exemplo, eu trabalho com uma empresa que tem quase 800 funcionários. Né? Tem muitas pessoas, quando eu vou vendo o nome de algumas pessoas lá, qual é o seu nome? Ah, Moisés. Aí começa a brincar, você quer abrir o Mar Vermelho, né? Você é o homem do Mar Vermelho. Aí eu começo a entender que a mãe dele deu o nome para ele porque qual besta que você é? Não, eu sou evangélico, só que eu estou desviado. Né? Qual é o seu nome? Pedro, né? Então, aí eu começo a brincar com eles, né? E ele foi um grande discípulo de Deus, né? Foi uma pessoa que negou a Cristo ali, mas no final foi um homem de Deus, né? E a gente começa a ver a história, não? Meu irmão, eu estava na igreja, só que hoje eu não estou mais na igreja. E eu começo a falar de Jesus para aquelas pessoas, volte agora, volte logo, enquanto é tempo, né? Eles falam, realmente, meu irmão, obrigado por falar isso. Né? Então, assim, querendo ou não, a palavra está sendo lançada, né? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai trabalhar. Aquela palavra não vai voltar vazia. Alguns até me falaram algum dia, diante do que você falou para mim, eu resolvi voltar para Jesus. Então, glórias a Deus para isso. Né? Agora, foi eu que convenci ela? Não, em hipótese alguma. Eu fiz o quê? O ID. Levei a palavra de Jesus para ela. Então, que a gente possa realmente, irmãos, ter coragem, ter determinação, né? E levar a palavra de Jesus, né? Em qualquer lugar. E todos nós temos essa condição, todos nós. É que a gente não terceirize, né? É porque todos nós somos chamados. O chamado é para todos, né? Jesus não falou assim, ó, é o pastor, é o evangelista, é o apóstolo que tem que fazer isso. Jesus falou que ide pregar o evangelho a todas as nações. Né? Porque um dia Jesus vai voltar. Todos creem que Jesus vai voltar um dia. Amém? Digam amém. Né? E ele vai nos cobrar isso, né? Então, naquele dia você teve a opção de levar a minha palavra, você não levou. Né? Por que você não levou? Um dia a gente vai ter que prestar conta disso para Jesus, né? Que a gente possa pensar nisso, né? E quando eu não conheço a palavra, que tem algumas pessoas que não conhecem a palavra, né? Tudo bem. Não tem condições de levar a pregação. Mas quando eu conheço a palavra e me omito de pregar ela, eu estou sendo omisso. Né? Jesus vai me cobrar isso um dia, né? Então que a gente possa, irmãos,
ser corajosos, né? Como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo para onde ser que todo lugar que você andar, eu vou estar contigo, né? Amém? Então essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos hoje, que a gente possa ser obediente, né? O alfabeto do crente tem que ser o que, irmãos? O alfabeto hoje tem 26 letras, né? A Jéssica, que é professora, sabe disso. Nós aprendemos também no primário, né? As 26 letras. O do crente tem que ser o quê? 4 letras. Quais são essas 4 letras? Vamos soletrar? O O, o B, depois é o quê? O D, depois o C, né? O quão é bom ser obediente, né? O quão é bom ouvir a palavra de Deus e pôr em prática, né? O quão é bom viver as promessas de Deus, porque a pessoa que é obediente tem essas promessas. A gente aprendeu isso aqui hoje, né? As promessas de Deus, mas não é só as promessas, né? Enquanto eu estou sendo bendito, eu estou sendo, né, uma pessoa que obedece a Deus, Deus está o tempo todo trabalhando na minha vida, né? Está trabalhando na vida de pessoas, né? Que a gente possa fazer isso realmente. Amém?